E fala aí, galera, beleza? Tá começando mais uma gameplay aqui no meu canal de Free Fire. Vocês podem ver, já atualizou tudo aqui, atualização nova. Novo modo aqui, ó, atirando e pipocando. Revolta mortal também aqui, ó, chegou o modo infernal agora. Antes vocês podem, não sei se vocês jogaram, tinha o normal e o difícil e o normal. E agora tem o infernal. Chegou aqui também na loja. Aqui, ó, novo personagem. Pacote de luxo Rafael. Contém, Rafael, a sua especial e cartão de personagem level 4. Esta roupa está equipada. Rafael pode exibir seus movimentos especiais na ilha. Chegou aqui também nova dança, eu acho. Aqui que eu vou comprar ela. Novas armas aqui, ó. Essa, se eu não me lembro, essa aqui já tinha, mas essa aqui não tinha. Chegou também roupas no Sorte Royales. Ump, que eu já peguei. Diamante Royale já tinha. Essa aqui, galera, eu já peguei também de primeira. Eu achei bem top. Conjunto do motociclistas, corre ou morre. Eu só não gostei do chapéu e do boné, sabe? A roupa, assim. Menos do tênis. Dá pra fazer um kit da hora com essa roupa. Deixa eu montar aqui. Ó, vai ficar da hora. Para de me chamar. Assim, ó. Cadê a calça agora? Com um sapatinho azul. E com uma touquinha assim, ó. Da hora? Bora aí pro novo modo. Nunca joguei ele, galera. Nunca. Também joguei... Não, na verdade não vou mentir. Joguei ele uma vez e morri de primeira e fiquei muito bravo e não vou jogar mais. Mas eu vou trazer essa... Tô jogando aqui pra mostrar pra vocês. Carregando aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Lançou isso aqui, ó. Várias coisas. Lançou bexidinha d'água para os outros ficar atacando. Agora, né, eu aqui resfriado. Aliás, desculpa por estar resfriado. O vídeo tá ficando meio barulhento por causa que eu tô muito resfriado, desculpa. A galera colocando coisa. Eu resfriado e a galera colocando coisa de como se fala? Verão. Deixa aqui agora. Eu odeio aquela arma. Eu sempre quero cair sozinho, sabe? Isolado. Mas eu nunca consigo. Olha lá, já tem um chatão aqui, ó. Ai, mas não tem como esse modo todo jogar sozinho. Olha isso, meu Deus do céu. Mano de cara chato, meu. Vai embora. Sei lá, não tem como jogar. Tomara que não tem carro nesse modo. Vai embora, não quero morrer no começo. Olha isso, olha que arma mentirosa. Tu viu o tiro que o cara me deu? Eu tô ferrado, já tô até vendo. Uma merda de uma arma dessa. Sério, eu não gosto dessa arma. Deixa nos comentários. Joga aí, vocês se jogam Free Fire. Jogam pra testar ela, porque eu odeio. Ele já me viu. Aí mesmo eu consigo voar, mas eu não quero voar. Eu não sei. Também não sei voar, galera. Não sei fazer nada. Só sou assim mesmo, ó. Eita, da hora. Tanta gente precisa atirar, olha quem ele atira.
puxadão do capa. Vai, merda. Anda. Ô, louco, que tá bexiga. Ai. Nossa. Oxe, que merda que é essa? Eu não quero voar, mano. Desce. Ah, meu Deus. Vou cair na água mesmo, galera. Não quero voar. Não. Ah, pensei que eu não ia cair na água. Meu Deus, eu apertei pra voar. Né? Não sei nem que botão foi, galera. Se que eu apertei, vocês viram, né? No nada o negócio já... Vult. Ah, meu, eu não consigo pular a janela com ela. Sério, eu não gostei. Isso aqui não é muito... Nunca que ninguém usa isso. Só um louco mesmo pra usar isso na hackeada. E que se botarem na hackeada. Porque quem vai querer ficar andando lento? Mais lento do que uma tartaruga? E... Meu Deus do céu, só quem for louco mesmo. Porque eu não vou querer, não. Ficar lento. Assim, do jeito que eu tô. Olha, meu Deus. Eu prefiro andar sem arma mesmo, jogando soco, sabe? Por isso que eu já tô indo embora. Eu não quero nem morrer pra esse cara. Consegui dar um puxadão do cabo, a mulher ficou parada. Tô vendo troca de tiro aqui já. Queria que tivesse gelo. Opa, eita bexiga. O cara tá longe. Ele tá matando, hein? Matei ele. O outro aqui já, ó. Esse aqui tá voando, tô ferrado. Vou tomar tiro na cabeça, galera. Esse cara tem que aprender, velho. Que tem que voar. Olha lá, eu não sei voar, galera. Que isso? Ele tá se achando, galera. Só porque ele sabe voar, meu. Ai, meu Deus. Tá bom, galera. Vamos pra segunda partida aí. Voltei já. Meu, eu tenho que cair num lugar isolado. Aqui, ó. Meu, se cair cara aqui, pelo amor de Deus. Meu, eu tomei um capa. Eu não sei voar nesse modo, eu tenho medo. Como pode voar? Essa botinha é uma bosta. Eu preferia a botinha... Aquela era amarela com cinza que você só apertava. Apertava 2 vezes, o negócio dava um pulão, sabe? Essa aí tu consegue voar lá perto do avião, meu Deus. Isso aí é muito velho, sem graça. Eu queria que só se tivesse a submetralhadora, não esses negócios de botinha. O cara inventou botinha, inventou lança-granada, inventou tanta coisa, meu. Daqui a pouco o jogo tá virando Fortnite. Não sei se você vira aí. O canal do Stick, segue ele lá. Ele Stick News, alguma coisa assim, galera. Ele fez um vídeo falando sobre atualização. Muito legal o canal dele. Meu, vai lançar, não sei, já chegaram na gringa umas paredes que falam que é de gelo, mas dá pra... É tipo do Batman, sabe? Você bota ela e depois atira com a pistola que você voa lá pra cima. Tipo a cordinha do Batman, que eu não sei falar o nome. E eu não achei muito legal essa... Eu vou voar aqui na água só pra mim. Qualquer coisa eu caio na água. Aí, ó, olha lá. Olha isso. Eu tô com medo de apertar pra correr e cair. Ah, não vou correr. Eu vou cair não. Caraca, é muito... Agora eu aprendi, galera. Imagina, o cara tá em Gorete e você passa assim, ó. Na hackeada. Ai, tranquilão. Ô, louco. Curti agora, hein. Não. Meu. Aí eu dou 30 mil tiros no cara. Aí o cara tá lá embaixo e o cara não morre. E o cara não toma um capa. E o cara não morre. E eu tô lá em cima voando e o cara me mata. Meu, mano, eu vou dar like pra ajudar esse cara, velho. Que tô até com dó. Olha, vou pra outra partida aí, meu. Já fui pra outra, já. Meu, aí você me pergunta. O negócio é de voar. Beleza, é de voar. Mas você tá no alto e o cara tá embaixo. Eu tô meia hora atirando no cara. E por como que o cara não morre? Aí isso que eu quero saber agora.
Porque eu fico muito bravo com essas coisas, velho. Não tem como. Eu tô voando lá em cima, o cara tá lá embaixo, igual um tonto, atirando parado, e eu tô lá em cima, flutuando lá em cima. E é melhor, pô, não morre uma... Olha, não nem fala nada. Fico muito bravo, velho, desculpa. Tô pulando sozinho, né, pra não pular nenhum merda comigo. Porque aqui os caras é assim, olha lá. Meu Deus do céu. Olha meu ping. Deixa eu ficar aqui um pouco parado. Sério, eu não curti essa merda de bots. Ah, não desce, você tá louco? Nem peguei arma, vou voar pra quê? Só ficou esse mundo tonto tomando bala, né? Esse modo não é de matar, não. Esse modo é pra tu morrer mesmo. Só pra mim, porque os caras sabem jogar, não sei não. Por isso que eu pulo afastado. Se eu soubesse jogar, eu pulava na treta. Eu não vou voar nem ferrando. Porque é engraçado que se tu voar, tu não consegue voltar. Tu volta perdendo dano. Eu quero voltar e ficar sem vida. Com vida, quer dizer. Não, ó como eu gosto de caçar treta, ó. O cara tá ali na dele, ó. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu que sou trouxa, ó, vou pegar o ult dele e vou morrer, ó. Eu tô ali, vou matar, vou pegar o ult dele, eu vou ali e vou morrer, ó. Eu não sei nem se o cara tá flutuando, se o cara tá no celeiro, onde o cara tá. Aqui ele morreu. Filho, agora eu vou meter o pé. Eu vou voar lá pra cima. Ô, desgrama. Oxi. Por que essa merda não ficou lá em cima? O que será que tem que fazer? Apertar 2 vezes, eu acho. Calma, apertar assim 2 vezes. Não, tá de... Meu Deus. Não, não vou falar nada. Como uma galera não lança a merda de um jogo e o negócio é pra voar, velho. Voa. Eu não vou ficar o dia inteiro assim, ó. Não aguento o jogo, velho. Sério, digita no seu comentário o que você achou desse modo. Porque eu achei desagradável. Só se for pra andar assim, ó. O único jeito que você andar. Olha lá. Tem como andar rápido agora com essa arma só assim. Assim, ó. Tem um bug do kit aqui. Nem assim anda nessa merda. Esqueci que eu não pulo a janela. É sem graça, velho. Um modo assim, meu. Olha lá, tu apertou uma vez, ó. Agora foi. Meu Deus. Desce, tá louco? Vou subir lá no alto, fazer boia lá no altão. Você pode ver, ó. Daqui de cima o tiro nem cata mais. Tá tão alto, eu vou subir até mais, tô nem ligando. Fazer boia aqui no alto. Será? Não, aí o ser humano tá aqui desse tamanho. Aí tem um corninho ali embaixo. Um Zezinho. Tá ali embaixo e te mata. Como isso? Não, aí você tá tirando um cara aqui e não puxa um capa. Eita, não tem só cara igual. Vixe, esse aqui vai cair. Ixi, ferrou. 30. 21. Ele caiu, galera. Ele tá agachando, tá vendo? Não, cara, tu não vai fugir de mim, não. Olha lá. Não, vou ter que subir de novo. Tem como. Oxi. Nem ferrando que o cara tá me matando. Olha onde que eu tô, velho. Não, eu vou voar pra safe e o cara vai estar me atirando lá da safe ainda. Duvido nada. Do jeito que esse jogo é. Nossa, aquele cara...
Véi, nesse modo não tem upador, não tem colete. Mas tem colete. Aí como que eu não matei aquele cara que tava ali embaixo? Você tá no tiro que eu dei nele? Tem um... Os caras não é trouxa não. Vou parar de tirar e atirar. Vou ficar parando e atirando, sabe? Chá não. Eu não sei voar desse alto. Aí vai lá e tem um cara bem meio alto. Meu, eu tô achando que se eu apertar pra descer eu vou cair. Ah não, não vou não. Vai descendo, pra frente e pra trás. Ó, eu vou morrer ainda, ó, presta atenção. Não, para, aí. Oh, gostei, hein. Deu pra sobrevoar o mapa metade, quer dizer. E tá aqui esse merda. Tentando me matar. Ele deve estar achando que eu sou o Bozo. Sou burro. Que ele vai me atirar, ó. E eu vou ficar parado. Só não vou na altura dele porque eu não sei atirar muito com essa arma. Senão eu já tava lá na altura dele. Trocando tiro com ele. Olha o tanto de tiro que eu dei no cara. Vixe, ele caiu. Agora é minha vez. Ah, galera. Boa. Já vi que a save vai fechar ali, hein? Sabe o que eu vou fazer? Vou apertar uma vez de novo. E vou ir pra safe. Eu tô achando que ainda tem cara voando. Primeira vez que eu fico vivo, sabe? Até aqui. Em terceiro lugar. Vou descer tudo. Caraca, finalmente aprendi a... Olha, aí você me pergunta, olha o tanto de tiro que eu dei no ser humano. Aí eu papo minha kill, vou dar até um like, ó. Parabéns, fez boiar, ó. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Essas foram as dicas aí e fui.